Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de número 6. Estamos falando sobre a divisão do Antigo Testamento. Na aula anterior, nós falamos sobre a primeira e segunda parte do Antigo Testamento. É bom lembrar que o Antigo Testamento se divide em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. E na aula anterior nós falamos sobre lei e história. Hoje nós vamos começar a falar sobre os livros poéticos, ou a parte que compreende a poesia, ok? Poesia são 5 livros, de Jó a Cantares de Salomão. São chamados poéticos, não porque sejam cheios de fantasias e imaginações, mas devido ao seu gênero. Alguns também são chamados de devocionais ou sapienciais. Poesia é a arte de escrever em versos. É o que desperta o sentimento do belo e do que há de mais elevado ou comovente nas pessoas ou nas coisas. Os livros poéticos recebem esta denominação porque sua estrutura predomina a poesia. A mensagem poética causa mais impacto nos sentimentos e afetos humanos do que a mesma mensagem no discurso narrativo. Esta literatura floresceu nos dias áureos de Salomão. Contudo, sua origem é muito antiga. Os livros poéticos começam pelo livro do patriarca Jó. Jó conta a história do sofrimento do patriarca que leva seu nome. Dividem-se em introdução, diálogos com os consoladores, resposta de Deus e epílogo. Conclusão, resumo, remate e fecho, que mostra a transformação de seu estado. Alguns estudiosos afirmam que Jó é o livro mais antigo da Bíblia, que foi escrito praticamente na mesma época em que o Gênesis foi escrito. A Bíblia ela não está em ordem cronológica, ela está em ordem de fatos. Passando o livro do patriarca Jó, nós encontramos o livro de Salmos. Salmos que vem do hebraico psalmoi, que são cânticos para serem acompanhados por instrumentos de corda. O livro dos Salmos foi feito no mesmo período em que o Antigo Testamento era escrito, e muitos fiéis acreditam que os Salmos são uma forma de mostrar a melhor maneira de adoração a Deus. Passando Jó e Salmos, nós vamos para o livro da sabedoria, Provérbios. Alguns estudiosos afirmam que Salomão escreveu cerca de 5.000 provérbios, e pelo menos 3.000 nós temos na nossa Bíblia. Provérbios consiste em uma coletânea de máximas, contendo exortações e ensinos variados. Depois de Provérbios, vamos para Eclesiastes, o último livro de Salomão, o livro onde Salomão colocou sua alma para fora, né? Podemos dizer assim. Por quê? Porque depois de muita coisa que ele viveu, Eclesiastes revela um pouco do seu arrependimento, ou pelo menos os últimos dias da sua vida, onde ele se mostra muito arrependido e reflexivo. Eclesiastes encerra as reminiscências dos momentos de arrependimento e revela os sábios conselhos de quem experimentou altos e baixos na vida. E aí vamos para o último livro poético, Cantares. Cantares revela o amor de Deus pelo seu povo. E aqui o povo de Deus é retratado como a amada de Deus, como a noiva de Deus. Salomão aparece como o Senhor e a sua amada é como a igreja ou o povo de Deus em todas as épocas. Então, Cantares foi um livro que muita gente teve dificuldade, né? No início da formação do cânon, algumas pessoas tiveram dificuldade de aceitar Cantares como um livro inspirado, exatamente porque Salomão fala muito de amor e de paixão, que simboliza o amor e a paixão que Deus tem pelo seu povo. Jó, Provérbios e Eclesiastes são chamados de sapienciais, que significa livros da sabedoria, e também alguns salmos, ok? E aí, terminando essa parte dos livros poéticos, nós vamos para a quarta e última parte do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. Profecia são 17 livros, vão de Isaías até Malaquias.
e eles estão subdivididos em profetas maiores e profetas menores. É bom lembrar que profetas maiores e menores não tem a ver com notoriedade ou expressão do profeta, mas é tamanho do livro e tempo de ministério. De Isaías a Daniel, nós temos 5 livros, que são os profetas maiores. De Oséias a Malaquias, mais 12 livros, que são os profetas menores. Os nomes maiores e menores não se referem ao mérito ou notoriedade do profeta, mas sim ao tamanho do livro e extensão do ministério profético, como nós falávamos ainda há pouco. E a parte da profecia, ela é a última parte do Antigo Testamento, a quarta e última parte, que admite essa subdivisão, profetas maiores e menores. Os profetas maiores dividem-se em orais e literários. Os profetas orais são aqueles que não deixaram suas mensagens escritas. Os literários são divididos em maiores e menores. Esta divisão foi estabelecida em função do volume do material escrito. Os profetas maiores são 5: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. O que nós temos em resumo dos profetas maiores? Isaías apresenta 2 partes principais. A primeira compreende os capítulos do 1 ao 39 e a segunda os capítulos do 40 ao 66. Isaías também é chamado, conhecido como profeta messiânico, por ter predito o caráter ministerial de Jesus. Foi ele que disse que Jesus seria chamado de Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então ele estava trazendo não só uma revelação, mas ele estava caracterizando o ministério profético de Jesus. Jeremias intercala sua própria história com a história de seu povo, numa sequência que abrange o reinado de Josias até o cativeiro babilônico. Jeremias é chamado de o profeta chorão, apaixonado pelo seu povo, por sua nação, por sua religião e pelo seu Deus. Ele se viu obrigado a profetizar muitas vezes chorando e vendo se cumprir muito daquilo que ele falou, que não favorecia a cidade. Lamentações, que também foi escrito por Jeremias, contém 5 capítulos, compostos em forma poética, que encerram um cântico fúnebre da cidade, exprimindo dor e desolação. Lamentações é como um cântico fúnebre, fala de um período bem difícil. O mesmo Jeremias, que falou sobre a queda da cidade, sobre o que iria ocorrer caso os reis, profetas e governantes não obedecessem à voz de Deus, em Lamentações ele chora com o povo, lamenta com o povo, mas também fala de esperança. Ezequiel. As suas profecias consistem em antes e depois da queda de Jerusalém. Sua mensagem profética prevê a invasão da Terra Santa e sua consequente derrota, antes da restauração espiritual de Israel. Bem, o ministério de Ezequiel ocorre especificamente no meio dos cativos. Ele começa a profetizar antes da queda definitiva da cidade. Como nós falamos na aula anterior, o cativeiro ocorreu em 3 partes. Na última e terceira leva de cativos é quando a cidade cai de fato, quando ela é queimada e destruída. Daniel, levado ainda jovem para a Babilônia, Daniel testemunhou a queda de Babilônia e continuou no reino da Pérsia como ministro de Estado. Daniel acompanhou a queda e a ascensão de vários impérios. Permaneceu intocável com a simpatia e a admiração dos reis e monarcas com quem ele serviu. Daniel é chamado de profeta escatológico, por ter previsto muito dos eventos que estão por vir. Quando nós falamos de escatologia, e nós vamos falar isso lá na frente, os 2 livros base são Daniel no Antigo Testamento e Apocalipse no Novo. E aí, coloquei do lado aí os profetas menores. E aí tem uma coluna bem legal aí, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas menores abrangem um período que vai de 800 a 435 a.C.
Jonas viveu na época de Jeroboão II, quando os assírios atormentavam o reino de Israel. E aí é bom enfatizar que a Síria, Nínive era a capital da Síria. Os ninivitas dos dias de Jonas eram muito cruéis com os prisioneiros. Eles torturavam, faziam coisas terríveis. E aí vocês vão entender um pouco por que Jonas ficou tão resistente a ir pregar em Nínive, que era a capital da Síria. Na cabeça de Jonas, ele não deveria ir pregar porque Deus é muito bom e misericordioso. E se ele pregasse, havia chance deles se arrependerem e de Deus perdoar. Então, por ele entender, ou melhor, por ele achar que os ninivitas não mereciam o perdão de Deus, Jonas se recusa a ir pregar em Nínive e o resto da história vocês conhecem, né? Ele leva problema para o barco, é engolido por um grande peixe, é cuspido na praia de Nínive e depois acaba cumprindo sua missão. Joel é conhecido também como profeta pentecostal por ter profetizado o derramamento do Espírito Santo. Joel é o profeta pentecostal ou do avivamento, por ter predito o derramamento do Espírito Santo. Os dois estão entre os primeiros profetas literários na composição dos profetas menores. E aí nós temos Oséias, Amós e Miqueias, que foram contemporâneos, irmanados a Isaías, formaram um quarteto áureo da profecia hebraica dos anos 790 a 695 a.C. Com apenas um capítulo, Obadias profetiza a condenação de Edom, porque se coligaram aos caldeus durante o cerco de Jerusalém. Uma coisa interessante na profecia de Obadias é que ela é direta, ela é específica para o povo de Edom. Edom era uma nação vizinha a Israel. Eles não só se coligaram aos caldeus, como celebraram a queda de Jerusalém. Os edonitas, eles festejaram quando Israel caiu. Então a profecia de Obadias compreende Edom, especificamente o juízo pela postura que eles adotaram, não só em se associarem aos caldeus, mas também por celebrarem a ruína de Israel. Naum é um poema que antecipa o fim do cativeiro assírio cerca de 150 anos depois de Jonas. Abacuque é o registro de sua própria experiência com Deus, enquanto Sonfonias prega contra a injustiça, idolatria e hipocrisia. E, por fim, o consequente juízo de Deus, que não tardaria. Ainda falando sobre profetas menores, embora não seja citado diretamente no Novo Testamento, ele recebe a menção dele devido à sua linguagem. Se nós voltarmos no slide anterior, nós vamos ver que nós temos aqui Sonfonias. O relato dele é muito curto, mas essa expressão do próximo slide, dia da ira, ela está no livro de Sonfonias. Ou seja, a passagem dele parece discreta, mas a sua profecia, a maneira como ele conduziu tudo, serviu de inspiração para o Novo Testamento, embora não tenha sido citado diretamente. Ageu e Zacarias empenharam-se a Zorobabel na reconstrução do templo, impelidos pelo Espírito do Senhor, despertaram o povo que estava acomodado no interesse pela sua obra. Eu gosto sempre de frisar que Ageu e Zacarias encontraram uma situação bem difícil. O povo estava disperso, quem prosperou não queria voltar para Jerusalém, queria estabelecer famílias e negócios nas províncias. A cidade ainda estava em ruínas, estavam restaurando a cidade e o templo. É por isso que nós vemos lá em Ageu aquela chamada para a reconstrução do templo, aquele chamado sobre a necessidade do povo se voltar para Deus com fidelidade. E tem lá a palavra da glória da segunda casa. Primeiro, porque o povo estava disperso. Segundo, porque o povo estava interessado em investir somente nas suas coisas pessoais. Isso também acontece hoje. Quantas vezes a gente vê o templo, a obra, a casa de Deus abandonada e as pessoas simplesmente se voltam só para fazer as suas coisas? Essa
foi a realidade dos dias de Ageu e Zacarias, um chamado ao arrependimento, à contribuição na obra e a comprometimento, já que eles fazem parte dos profetas do pós-exílio e precisavam restaurar a nação, a cidade e colocar as coisas nos lugares. E aí nós vemos para o finalzinho. Zacarias é uma coletânea de 8 visões que se finalizam com a coroação do sacerdote Josué, prefigurando o Messias. Exortam a obediência aos cativos em Babilônia e prevê o cerco de Jerusalém pelas grandes potências mundiais. E aí, Zacarias, ele não só profetiza para aquele tempo, mas ele também estende o manto profético para o final dos tempos. Porque essa parte da exortação e o cerco de Jerusalém pelas potências mundiais já é lá no finalzinho da grande tribulação, um assunto que nós vamos tratar lá em escatologia. E aí, para finalizar, fala do grande livramento mediante o reconhecimento do Senhor Jesus como Messias, e aí já é um assunto escatológico, que nós vamos tratar um pouco mais na frente. Malaquias, por fim, o último livro do Antigo Testamento que encerra o período dos profetas. Profetizou quando o templo já estava reconstruído, porém a indiferença e a decadência espiritual eram muito grandes. Reavivou a esperança messiânica com a promessa sol da justiça. Prevê também a aparição de João Batista, precursor do Messias. Então Malaquias pega um momento, um cenário um pouco diferente. O templo já estava reconstruído, mas o povo estava sacrificando animais doentes, deficientes, o que era reprovado pela lei. Havia uma banalização muito grande das coisas de Deus e não é de se admirar que o Antigo Testamento termina falando sobre maldição. Malaquias profetiza e as últimas falas do Antigo Testamento é: converterei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí, com o final do livro de Malaquias, segue-se 400 anos sem profecia, período que nós chamamos de período interbíblico ou período intertestamentário, que são 400 anos sem voz profética. De Malaquias a Mateus, no Novo Testamento, passamos aí por um período sombrio, sem voz profética. Então, esse foi o resumo, né, da divisão do Antigo Testamento, a síntese do Antigo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento é dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Os livros proféticos são subdivididos em profetas maiores e profetas menores. Essa foi a subdivisão do Antigo Testamento. Espero que você tenha acompanhado bem, tenha conseguido visualizar os gráficos, porque a ideia desses gráficos que são colocados aqui é para dar uma visão mais ampla na hora de você tecer comentários, formular ideias, fazer anotações. Colocamos mapas, colocamos imagens bem práticas para facilitar a sua retenção e aprendizado. Ok? Essa foi nossa aula de número 6. Terminamos aí a divisão do Antigo Testamento e eu espero vocês na próxima aula. Ok? Até já!